Continuando ainda nosso assunto sobre sistemas políticos partidários e sistemas eleitorais. Este material aqui é relativo ao capítulo 13 aqui da apostila de vocês, que vocês têm em mãos, que estamos trabalhando desde as nossas aulas presenciais, né? Então hoje nós iremos falar sobre os sistemas eleitorais. O primeiro ponto que queremos destacar é sufrágio. O que é o sufrágio, né? Sufrágio é um direito político subjetivo que tem o cidadão de eleger, de ser eleito e de participar da organização e atividade política, né? Sufrágio é o processo político eleitoral de escolha dos nossos representantes. Já no artigo 1º da nossa Constituição, afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da nossa Constituição Federal, né? Então nós escolhemos nossos representantes e este processo de escolha é chamado então de sufrágio. Este processo ele pode ser de duas formas principais, quanto à sua extensão e quanto à sua igualdade. Quanto à extensão, este processo de sufrágio ele é universal e restrito. Universal porque é o povo que é o titular do poder, é o povo que escolhe os representantes e é o povo de uma maneira geral, independentemente de cor, de posição social, de idade, ele tem o direito de fazer as suas próprias escolhas. Isso aí não é um posicionamento discriminatório, é bom nós salientarmos isso, e também o objetivo não é discriminar um grupo de pessoas, e também, e acima de tudo, é uma questão técnica, tá? O voto também é restrito, tá? Porque ele consiste naquele que, por determinada condição econômica ou fator discriminatório imotivado, as pessoas não têm o poder e, consequentemente, não podem exercer, né? Então, em alguns grupos, em outra extensão, como analfabetos ou mulheres, não poderiam exercer esta atividade de escolha. Bom, o instrumento para a realização deste processo de escolha é o voto. O voto é o próprio exercício do sufrágio, consistindo na prática efetiva de um direito, é o próprio instrumento de manifestação de escolha do eleitor. As suas características principais do voto é que ele é secreto, ele pode ser secreto ou público, obrigatório ou facultativo, ele pode ser igual ou desigual, direto ou indireto. São algumas das características básicas desse sistema de votos. Bom, o voto ele é secreto, o voto secreto é aquele em que o eleitor não pode dar publicidade ao seu voto. O voto público é aquele em que o eleitor apresenta publicamente o seu voto. O voto obrigatório consiste na necessidade do eleitor comparecer às urnas no dia do pleito para escolher o seu candidato. Caso contrário, ele receberá sanções, como, por exemplo, o título poderá ser cancelado e de uma multa pecuniária, né? Tem também o voto facultativo, onde o eleitor pode ou não escolher votar em determinado pleito. Isso depende do tipo de votação ou da possibilidade ou não dele votar, né? Existe o voto desigual, é o voto do eleitor que vota mais de uma vez ou que seu voto tem valor superior ao dos eleitores, né? Às vezes um voto de uma pessoa mais idosa ou com um poder aquisitivo, ele vale mais do que o de um cidadão comum, tá? Voto direto dá-se quando os seus eleitores escolhem, sem intermediário, os seus representantes. Voto indireto se dá quando escolhemos nossos representantes por meio de delegados dos eleitores, tá?
As características do voto aqui no Brasil, ele é secreto e é público, ele é direto, ele é obrigatório, ele é igual, ele tem que ser periódico, é, tem que ser pessoal, ou seja, ninguém pode votar por outra pessoa, e ele é universal, pois ele é garantido pelo maior número de pessoas. Tá? Nós temos o nosso sistema eleitoral, ele pode ser majoritário, proporcional e distrital. Aqui no Brasil nós só temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. As três formas de sistemas eleitorais são essas aí, expostas nesse slide, e existem variações desses sistemas eleitorais. O sistema majoritário consiste na representação em um determinado território ao candidato que obtiver a maioria absoluta ou relativa dos votos. Então, se o sistema majoritário ganha quem tem mais voto. Está eleito quem tem mais voto. Tá? Os tipos, as eleições no sistema majoritário aqui no Brasil são para presidente e vice-presidente, para o prefeito e vice-prefeito, governador e vice-prefeito, são eleições majoritárias, que se realizam, né, na maioria das vezes, podem se realizar em um turno, né? Se não houver maioria absoluta, então será realizada em 2 turnos. Para os senadores, o sistema é o sistema majoritário simples. Vai ganhar quem tiver o maior número de votos. O sistema proporcional é um sistema que consiste em cada partido eleger um número de representantes de acordo com a sua própria força eleitoral, de acordo com um quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral, ele acontece assim: você divide o número de votos válidos, né, pelo número de lugares, cadeiras, pelo número de pessoas que vão ocupar a Câmara Legislativa, tá? E divide ali, você tem o resultado. E aí cada partido ou coligação terá um número X de candidato. Isso aqui tem uma série de problemas, pois nem sempre um candidato com baixa representatividade ou com números de votos, ele poderá ser eleito e ter o seu cargo preenchido dentro de uma Câmara Legislativa. Né? No sistema proporcional, ele é realizado aqui no Brasil para a escolha dos deputados federais, deputados estaduais, federais e vereadores. Né? Nós temos o sistema distrital, puro e misto. Esse sistema distrital é um sistema onde divide-se os estados em números de distritos equivalentes ao número de cadeiras de cada parlamento, e os partidos então vão apresentar os seus candidatos e ganhará o mais votado em cada distrito. Tem um distrital misto, é aquele em que os estados são divididos no número de distritos equivalentes à metade do número de vagas legislativos, uma metade do número de vagas para deputado. E é eleita os distritos, e a outra metade os deputados serão eleitos por uma lista de candidatos feitas pelos partidos políticos. Quanto mais votos de legenda um partido tiver, mais vagas poderá preencher os candidatos eleitos pelos partidos. Né? Ok? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que a gente gostaria de destacar com vocês, e está expresso também no texto da apostila, é sobre os tipos de comportamento eleitoral das pessoas que votam. Né? Então nós temos aí o voto de protesto, nós temos o voto útil, nós temos o voto ideológico, o voto partidário, né? O voto partidário. Esses tipos de voto, o voto de protesto, por exemplo, está relacionado a um voto dado a um determinado candidato ou partido que representa
a ideia contrária, a antípoda do candidato, né, ou do partido. É um voto de protesto quando se vota num candidato ou numa pessoa que representa aquilo que muitas vezes a gente não pensa que é o correto ou o certo para nós mesmos, né? Nesse tipo de voto de protesto, a qualidade do candidato fica sempre em segundo plano, tá? Predominando sempre a ideia para nós do repúdio ao status quo. Tá? Por exemplo, muitos votaram para presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de voto de protesto ao sistema, à esquerda que governava aqui. Né? Então, não se. A questão do caráter dele ficou em segundo plano, pois não queria que governos com representatividade de esquerdas fossem governados aqui. Né? Nós temos também o voto útil, que tem como votar em um candidato ou partido que tem chance de sair vitorioso sempre em uma eleição. É a ideia do voto eficaz. Né? Nós temos o voto ideológico, que é o voto que é o tipo de voto em que a função vota em função de uma ideologia, de um candidato ou de um partido político. Nós temos o voto também partidário, que é o voto destinado a candidatos de um partido político ao qual o eleitor se identifica, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vendo uma crise muito grande na representação política, onde muitas pessoas não têm um entusiasmo, né, em participar deste processo democrático. Nós observamos um descrédito muito grande em relação aos políticos. Achamos, por exemplo, há uma grande maioria da nossa população que admite, que acha que os políticos são todos corruptos. Há um desinteresse muito grande pela disputa eleitoral por N motivos, né? Há uma baixa participação ativa dos partidos políticos na construção de políticas públicas voltada para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes que preencham os anseios da população brasileira. Há uma diminuição também do interesse da população nas questões políticas, né? Essa crise também de representação aflige algo que influencia negativamente o que vem, no que diz respeito ao parlamento, né? No parlamento não é visto mais como o principal centro de articulação política. O debate às vezes hoje está voltado para o centro midiático, principalmente porque o debate está seguindo uma pauta das emissoras de televisão. Isso é um problema muito sério, né? E os partidos políticos hoje não têm condições ou capacidade de mobilização para os cidadãos, né? Sendo substituído inclusive pelas organizações não governamentais. Infelizmente o espaço aqui não dá para a gente ficar discutindo esses diversos pontos aqui que seriam muito interessantes para nós, né? Pois bem, ficaremos por aqui por hoje e na próxima aula retomaremos sobre esse assunto. Muito obrigado.